Shalom a todos, tudo bem com vocês? Hoje vamos dar continuidade ao estudo sobre o dízimo. Caso você não tenha visto os vídeos anteriores, eu oriento que o façam, tá? Lá nós falamos sobre as primícias de Abel e Caim, sobre o dízimo de Abrão e sobre o voto de Jacó. Tudo isso antes da lei de Moisés. Então, daqui para frente, agora nós vamos começar a entender melhor o que são essas leis de Moisés, para quem foi, para qual povo. Lembrando que eu vou me deter apenas às leis do dízimo e primícia. As leis de Moisés são em torno de 613, 619. Seria bom que você lesse todas. Aconselho que você faça isso, tá? Que você leia toda a Torá. É importante para que você entenda o Novo Testamento. Mas, para a questão do dízimo, nós vamos nos deter apenas a alguns pontos específicos da lei. Tá certo? Então, sem mais enrolação, vamos começar então a leitura. Lei para o povo de Israel. Daqui para frente, vai entrar em vigor as leis de Moisés. Lei essas que Deus passou no Monte Sinai, especificamente para o povo de Israel, ou seja, nação, país, ok? Em resumo da história, o povo da descendência de Jacó, Israel, após a morte de José, o que governava o Egito naquela determinada época, veio a padecer. O novo governador não conhecia a José. E como o povo de Israel era maior que o povo do Egito, o novo governador temeu que eles dominassem. Por conta disso, deu ordem para pôr altos tributos e um trabalho escravo, mas mesmo assim o povo de Israel só crescia. Israel ainda permaneceu escravo por 430 anos, conforme passagem bíblica. Então, se você quiser acompanhar, verificar, é em Êxodo, capítulo 12, versículo 40 ao 41. Ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. E aconteceu que, passados os 430 anos, naquele mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Até esse dia, o povo da descendência de Jacó, ou seja, Israel, não era uma nação, e sim um povo escravo, nas mãos do poderoso povo egípcio. Certo? Aquela história que todo mundo conhece, né? Que Moisés vai lá e vai libertar o povo, mas até aqui o povo ainda era escravo e estava sob o domínio do povo egípcio, ok? Daqui para frente, Deus liberta seu povo e começará a criar a nação, ou seja, país de Israel, rumo à terra prometida. É importante lembrar que o povo de Israel escravo não tinha noção do que era ser livre, do que era ter suas próprias regras, não tinha ideia do que era ter higiene, por exemplo, e ter leis para uma boa convivência. Então, o povo de Israel, como ele era um povo escravo, ele não tinha essa noção de higiene, essa noção de ter uma boa convivência com as pessoas, de ter regras. Não, eles eram escravos. Eles viviam sob o domínio de um rei. Né? Então, eles não tinham leis específicas para um país, digamos assim. Eles apenas trabalhavam e viviam como escravos. Certo? Tudo isso vai existir quando Deus criar essa nação e estipular as leis, ou seja, esse país. O mesmo acontece com nós, que somos da nação Brasil. Aqui existem leis a serem cumpridas, embora que no Brasil as leis não funcionam, mas são leis que existem, e o não cumprimento de algumas te leva a ser preso, por exemplo, tá? Em alguns casos. Então, o que vai acontecer com a nação, ou seja, país de Israel, é o mesmo.
Deus criará leis, e essas leis, se não cumpridas, terão consequências, ok? Conforme dito no início, após o povo ser livre, falou Deus com Moisés no Monte Sinai, e ali determinou as leis que começariam a valer para aquela nação, ou seja, para aquele país. Daqui para frente, quando Moisés começa a falar das leis, né, que ele recebeu, aí a gente vai ver de fato uma nação ser criada, tá? Daqui para frente. Por isso que eu digo, é interessante você ler sobre as leis de Moisés, porque você vai entender como que Moisés conseguiu conduzir aquela nação, que era enorme, né? Como que ele conseguiu somente com as leis? Caso contrário, imagina, não ia ter ordem, ninguém ia respeitar nada, não ia ter líder, não ia ter absolutamente nada. Imagina como que eles iriam viver, né? Em Êxodo 19, Deus fala com Moisés no Monte Sinai. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, tá? Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: Assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia, e vos chamei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar, dentre todos os povos, porque a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdote e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Eu vou ler essa palavra também na Bíblia judaica, tá? Para que a gente possa acompanhar mais no original, né? Moshe, que é Moisés, né? Subiu até Deus. E Adonai chamou-o da montanha. Eis o que você deve dizer à casa de Jacó, ou seja, de Jacó. O que falará ao povo de Israel? Vocês viram o que fiz aos egípcios, e como os carreguei sobre asas de águias, e os trouxe a mim. Se vocês prestarem muita atenção ao que eu disser e guardarem minha aliança, serão o meu tesouro dentre todos os povos, pois toda a terra é minha, e vocês me serão um reino de Kohanim, ou seja, de sacerdote, uma nação separada. Estas são as palavras que você, no caso, Moshe, né, Moisés, deve falar ao povo de Israel. Eu marquei algumas palavras aqui em vermelho, tá? Para que a gente possa entender melhor. Então, agora a gente vai explicar um pouquinho de cada uma dessas palavras. A primeira, assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel. Deus estava falando com qual nação aqui especificamente? Quando Deus chama Moisés no monte, Moisés se encontra com Deus no monte, para quem Deus está falando aqui? A resposta é Israel, ou seja, não serve para nós, nação Brasil, e sim para a nação Israel, ok? Dentre todos os povos. Aqui fica claro que na época existiam outros povos, o que é bem óbvio, né? Pois Israel foi resgatado da nação Egito. Mas entre todas as nações, Israel era propriedade peculiar de Deus. Ok? Então, não existia apenas Israel, não estava começando a existir apenas Israel. Já existiam outros povos. Mas aqui Deus queria formar uma nova nação, um novo país. E nação santa. Israel foi uma nação separada para Deus e é até hoje, ok? Fique bem claro isso.
embora que hoje Israel está tomada por sionistas, está tomada por pessoas que usurparam, que se dizem israelitas e não são, tá? Mas aí isso é outro assunto. Mas ainda assim Israel é uma nação separada para Deus. E ainda assim todas as tribos irão se encontrar novamente, ok? Apenas uma observação. Falarás aos filhos de Israel. Moisés deveria falar para os filhos de Israel e não para todas as nações. Que fique isso muito claro, ok? De Êxodo para frente, você vai observar de 613 a 619 leis que Moisés passa para a nação de Israel, que chamamos de Torá ou Pentateuco. Então, como eu disse, no total, alguns dizem que são 603, outros dizem 619. Isso não importa muito, tá? O que importa é que são muitas leis, certo? E dentre essas leis, existem as leis do dízimo e da primícia. Tá? Então aqui ficou muito claro, o que a gente conseguiu ver até agora é que Deus estava falando especificamente para um povo, o que estava sendo criado, que seria a nação, o país Israel, ok? Existiam outros povos, mas Deus estava falando com Israel. Vamos dar continuidade então. Dentre todas essas leis, você vai encontrar sobre os dízimos. Dentre todas essas leis, você vai encontrar sobre os dízimos. Vejamos abaixo as leis que falam sobre dízimos e primícias. Se você quiser abrir a sua Bíblia, então, em Êxodo 23, capítulo 14 e 19. As 3 festas. 3 vezes no ano me celebrarás festa. A festa dos pães ázimos guardarás. 7 dias comerás pães ázimos, como te ordenei, ao tempo apontado no mês de Ábibe, porque nele saíste do Egito. E ninguém aparecerá perante mim de mãos vazias. Também guardarás a festa da cega, a das primícias do seu trabalho, que houveres semeado no campo. Igualmente guardarás a festa da colheita, a saída do ano, quando tiveres colhido do campo os frutos do teu trabalho. 3 vezes no ano, todos os teus homens aparecerão diante do Senhor Deus. Não oferecerás o sangue do meu sacrifício com pão levedado, nem ficará de noite para amanhã a gordura da minha festa. As primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite da sua mãe. Eu vou ler também aqui na Bíblia Judaica, tá? Só um momentinho. Aqui. Faça-me uma festa 3 vezes ao ano. Guarde a festa de Mitzá durante 7 dias, como eu ordenei a você. Coma Mitzá no tempo determinado do mês de Aviv, pois nesse mês vocês deixaram o Egito. Ninguém deve aparecer diante de mim de mãos vazias. A seguir, a festa da colheita, das primícias do seu trabalho árduo no campo. E, por último, a festa da colheita, no fim do ano, quando vocês colherem dos campos o resultado do seu trabalho árduo. 3 vezes por ano, todos os seus homens comparecerão diante do Senhor Adonai. Não ofereça o sangue do meu sacrifício com pão fermentado. Tampouco a gordura da minha festa deverá permanecer a noite toda até amanhã. Traga as melhores primícias da sua terra, a casa de Adonai, seu Deus. Não cozinhe um animal novo no leite de sua mãe. Importante observar, pessoal, que aqui eles tinham 3 festas, como a gente leu.
dentre essas 3 festas, 2 delas, eles deveriam levar as primícias do que eles haviam colhido no campo. As melhores primícias, ok? As mais especiais, digamos assim, dos frutos, certo? Agora vamos fazer alguns questionamentos. A pergunta aqui é: eles, os falsos profetas, pedem para que o povo leve as primícias hoje nas igrejas, certo? E segundo eles, é uma lei de Deus para nós. Mas por que eles não cumprem todas essas 3 festas do ano, por exemplo? É uma boa pergunta, né? Eles não querem cumprir as festas. Eles querem apenas o seu dinheiro, certo? Outra questão. A festa das primícias está falando especificamente do que eles haviam semeado no campo. A desculpa que eles dão, eles, os falsos profetas, é que nessa época não havia dinheiro e hoje, ao invés de colheita, devemos levar dinheiro para a igreja. É isso que eles dizem. Mas seria isso verdade? Não havia dinheiro naquela época? A resposta é sim, havia dinheiro. Eu poderia citar inúmeros exemplos, mas vou te mostrar apenas 4. Se você quiser acompanhar, Gênesis 13, versículo 2. E era Abrão muito rico em gado, em prata e em ouro. Prata e ouro é o quê? Né? Gênesis 23, versículo 15. Meu Senhor, ouve-me. A terra é de 400 ciclos de prata. Que é isto entre mim e ti? Sepulta a tua morta. Aqui ainda é em Abrão, tá? Gênesis 37, 28. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alcançaram a José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. O que seriam moedas de prata? Êxodo 21, 32. Se o boi escornear um servo ou uma serva, dar-se-á 30 ciclos de prata ao meu senhor, e o boi será apedrejado. Isso aqui é uma das leis de Moisés, tá? E a gente vai observar isso também em Êxodo 34, 18, 26. Basicamente a repetição da lei que a gente já leu. As 3 festas. Também guardarás a festa das semanas, que é a festa das primícias, da ceifa, do trigo e da colheita do fim do ano. As primeiras das primícias da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite de sua mãe. Então, só destaquei aqui que em Êxodo 34, no versículo 18 ao 26, você vai encontrar também sobre as primícias, tá? Mas, basicamente, é a repetição da palavra que a gente leu. Observe que essa lei fala também das 3 festas e que essas primícias são sobre colheitas e não dinheiro. No livro de Êxodo, você não encontrará nada sobre o dízimo, apenas sobre primícias. Então, na próxima parte, estudaremos o que fala em dízimo e primícias no livro de Levítico, ok? Então, eu espero que tenha ficado entendido, pessoal, a quem Deus estava falando aqui, que não tem nada a ver com nós, mas sim com o povo de Israel. E também ficou muito claro que os falsos profetas de hoje querem a sua primícia, entre aspas, né? Mas eles não querem cumprir as festas que fazem parte das primícias, ok? Que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Drench my soul as mercy and grace unfold. I hunger and thirst. I hunger and thirst. With arms stretched wide, I know you hear my cry. Speak to me now. Speak to me now.
surrender. I surrender. I wanna know you more. I wanna know you more. I surrender. I surrender. I wanna know